O nome é sarcástico e irônico, mas a história, apesar de pouco conhecida, é real e surpreendente. Nem só de caviar vivem os franceses. Hoje, vamos conhecer a Guerra da Lagosta. Início dos anos 60. Enquanto o mundo se dividia em dois lados na Guerra Fria travada entre Estados Unidos e União Soviética, o Brasil vivia e saboreava os seus anos de ouro. Com Pelé e Garrincha em campo, o Brasil conquistou a Copa do Mundo de futebol pela primeira vez. Éder Joffre se consagrou campeão mundial de boxe. Maria Esther Bueno se tornou multicampeã de tênis, alcançando a glória máxima nos torneios de Wimbledon e Roland Garros. Tom Jobim, a Bossa Nova e a Garota de Ipanema faziam sucesso no mundo inteiro. O brasileiro, como nunca antes, estava orgulhoso do Brasil. Enquanto isso, as lagostas dos mares da região Nordeste, mais precisamente entre os estados do Rio Grande do Norte e do Pernambuco, despertavam o interesse dos armadores franceses do porto pesqueiro de Camaret, costa da Bretanha, oeste da França. Foi assim que, na cidade de Recife, uma delegação francesa negociou a vinda de barcos para a costa do Nordeste brasileiro, com o objetivo de realizar pesquisas sobre as lagostas. Em março de 1961, o governo os concede tal autorização, contemplando 3 barcos e com um prazo de 180 dias. Desconfiando das reais intenções dos franceses, o governo brasileiro exigiu que oficiais da Marinha também embarcassem, na condição de fiscais. A Marinha brasileira logo descobriu que não eram apenas 3 pesqueiros, como havia sido acordado, mas sim 4. E pior, não havia pesquisa alguma acontecendo. Os pesqueiros simplesmente capturavam as lagostas por meio da técnica de arrasto e iam embora. Jânio Quadros, à época presidente do Brasil, sabendo dos reais objetivos dos franceses, em abril de 1961, determinou que os pesqueiros retornassem de imediato para o porto de Camaret, de onde vieram, suspendendo a autorização de 180 dias. Além disso, de forma secreta e sigilosa, Jânio Quadros ainda solicitou que o governador do Amapá, Moura Cavalcante, se preparasse e se armasse para invadir militarmente a Guiana Francesa, caso viesse a ser necessário. 5 meses depois, em novembro de 1961, novos navios pesqueiros de bandeira francesa foram flagrados, capturando lagostas na costa brasileira. Desta vez, argumentaram os armadores, a pesca seria realizada na plataforma continental brasileira, fora das águas territoriais do país. O que não aconteceu. Em 2 de janeiro de 1962, a corveta Ipiranga apresou o pesqueiro Cassiopé, a cerca de 10 milhas da costa, ou seja, dentro das águas territoriais brasileiras, que corresponde a uma distância de 12 milhas náuticas. Mais uma vez, os franceses estavam pescando lagosta no litoral do Nordeste brasileiro. A partir deste episódio, o tom da conversa entre os dois países mudou drasticamente e os ânimos se exaltaram. Iniciava-se, assim, uma disputa diplomática que a imprensa apelidou de Guerra da Lagosta. Essa disputa diplomática se estendeu de 1962 até 1964. De um lado, o Brasil alegava que as lagostas representavam um recurso econômico pertencente à sua plataforma continental. De outro lado, a França buscava apoio e respaldo na Convenção de Genebra de 1958, que estabeleceu regras e diretrizes para a pesca em alto mar. Nos fóruns internacionais, a título de resolução do imbróglio, a França alegava que a lagosta se deslocava de um lado para o outro dando saltos. Portanto, seria considerado peixe, não um recurso da plataforma continental. Diante do duvidoso argumento, o almirante Paulo de Castro Moreira da Silva respondeu que, por analogia, se lagosta é peixe porque se desloca dando saltos, então canguru é uma ave. Enquanto os jornais repercutiam as frases de efeito de ambos os lados da disputa, o imbróglio aumentava cada vez mais. Em 14 de junho, o contratorpedeiro Babitonga apresou o pesqueiro Plomar e depois o Long Ae, ambos ao largo do litoral do Rio Grande do Norte. Em agosto, mais 2 barcos foram aprisionados pela corveta Ipiranga, o Folgor e o François Christine, dessa vez no litoral do Ceará.
No início de 1963, uma nova reunião foi marcada. A França, que havia sinalizado a intenção de criar um acordo bilateral para sanar a disputa, informou ao Brasil que novos barcos de pesca estavam a caminho. O Brasil, considerando tal fato uma afronta, negou permissão. A França não se intimidou, insistiu e os navios seguiram para o litoral brasileiro. No dia 30 de janeiro de 1962, a corveta Forte de Coimbra detectou a presença de 3 barcos de pesca franceses na costa do Rio Grande do Norte e ordenou que rumassem de imediato para Natal. No dia 5 de fevereiro, os barcos e suas respectivas cargas foram liberados. Entretanto, no dia 8 de fevereiro, por intervenção de João Goulart, que havia assumido a presidência do país após a renúncia de Jânio Quadros, uma autorização para a pesca foi emitida. A repercussão negativa por parte da imprensa e da população foi enorme, o que fez João Goulart voltar atrás de sua decisão, suspendendo a autorização. Le Brésil n'est pas un pays sérieux. O Brasil não é um país sério, teria dito o então presidente da França, Charles de Gaulle, ao saber que João Goulart havia mudado de ideia. A partir daí, a diplomacia entre os dois países se estremeceu e se abalou ainda mais, chegando a um ponto quase crítico. Charles de Gaulle encarregou um navio de guerra para escoltar os pesqueiros franceses até o litoral brasileiro. Em 11 de fevereiro de 1963, uma força-tarefa capitaneada pelo porta-aviões Clemenceau deixou o porto de Toulon, contando com o cruzador de Grasse, os contratorpedeiros Cassard, Jacques Berry e Tartu, além das corvetas Le Picard, Le Gascon, Le Genard, Le Bernard e Le Vendée. Justificativa para tal manobra militar seria de que a frota faria exercícios de rotina na costa da África. Os navios chegaram a Dakar, Senegal, em 21 de fevereiro, para onde, mais tarde, rumariam para o porto de Abidjan, também no Senegal. Porém, um destes navios, o contratorpedeiro Tartu, mudou de rota e, em vez de Abidjan, rumou para o Brasil. A informação da Força Naval Francesa se aproximando da costa brasileira gerou alarde na capital do país, Brasília. Naquela noite, de 21 de fevereiro, João Goulart se reuniu com os ministros da Marinha e da Aeronáutica. A sua decisão foi a de mobilizar as forças nacionais com reforço das unidades dos estados da região Nordeste. E, além disso, o envio de pessoal e equipamento a partir do Rio de Janeiro. Esquadrões da Força Aérea Brasileira e unidades navais da Marinha Brasileira se mobilizaram. O ministro da Marinha determinou a preparação de um grupo-tarefa, composto por um cruzador e 4 contratorpedeiros, para saírem do Rio de Janeiro e seguirem até Recife. Era véspera de carnaval. Enquanto a Escola Acadêmicos do Salgueiro, que viria a ser campeã do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro daquele ano, se preparava para apresentar um enredo sobre a Chica da Silva, o Brasil se preparava para uma guerra. Sim, o Brasil se preparou, pelo menos da forma que pôde, para uma batalha naval. E não, o Brasil não tinha condições ou capacidades militares de enfrentar a França, uma potência nuclear. Os problemas surgiram logo de cara. Por ser véspera de carnaval, a maioria dos oficiais estavam de folga e tiveram de ser convocados às pressas. Além disso, a Marinha do Brasil não contava com um navio-tanque para reabastecer a frota. Foi necessário arrendar às pressas o navio da Petrobras. Nossos navios também sequer tinham munição para mais que meia hora de disparos. Enquanto isso, coube à FAB, com o esquadrão sediado em Salvador, patrulhar o mar territorial à procura dos franceses. Assim, a unidade passou a realizar missões próximas ao arquipélago de Fernando de Noronha. A mobilização militar foi batizada pelas Forças Armadas de Operação Lagosta. Enquanto uma guerra começava a se desenhar e o Brasil celebrava o carnaval nas ruas, o adido militar dos Estados Unidos telefonou ao chefe do Estado-Maior da Armada, pedindo uma audiência urgente. Ele informou que os navios que haviam partido do Rio de Janeiro deveriam votar imediatamente. As ordens eram do Departamento de Estado, porque, segundo ele, a lei do Senado que concedeu os navios ao Brasil proibia o uso dos mesmos contra os Estados Unidos ou contra qualquer aliado dos Estados Unidos, que era o caso da França. Mesmo com esta intervenção, a ordem foi ignorada. Assim, no dia 25 de fevereiro, 2 pesqueiros franceses foram localizados na costa de Macau, Rio Grande do Norte.
Ao mesmo tempo, a cerca de 250 milhas a noroeste de Natal, foi localizado um grande navio escuro, que atuava como frigorífico onde os pesqueiros desovavam sua carga. No dia seguinte, 26 de fevereiro, o Tartu foi localizado ao largo de Fernando de Noronha. A partir deste momento, o navio passou a ser vigiado pelos aviões da FAB. Poucos dias depois, uma mensagem do navio francês marcando o encontro com os pesqueiros para o dia 28 foi interceptada. O ponto escolhido ficava a 100 milhas de Recife. Deste dia em diante, foi armado um esquema para não perder o Tartu e os pesqueiros de vista, podendo intervir quando fosse necessário. Os navios da Marinha Brasileira se aproximaram e passaram a acompanhar os movimentos do Tartu de perto, enquanto também monitoravam os canais de rádio e de comunicação. Alguns desses navios chegaram a apresentar sérios problemas de ordem mecânica, como o Marcílio Dias, um contratorpedeiro que levava uma carga de torpedos MK.15. O Marcílio Dias apagou enquanto saía do Rio de Janeiro rumo ao litoral do Nordeste e ficou 5 horas sem propulsão. No dia 2 de março, o Tartu deixou o litoral brasileiro e se dirigiu a Dakar. O Tartu foi substituído pelo Paul Goffini, que era um navio menos potente e bem menor que o Tartu. Foi com alívio que os marinheiros brasileiros comemoraram a novidade, pois, assim, a França sinalizava que estava recuando. Mesmo assim, os portos de Salvador e Recife viviam momentos frenéticos, com navios sendo reparados ou carregados. A vigilância permaneceu constante até o dia 9 de março, quando os pesqueiros franceses retornaram para a França. Mais tarde, descobriram jornais brasileiros, os motivos do recuo francês foram mais de ordem econômica que política. Assim, depois de alguns meses, a tensão militar da Guerra da Lagosta, ou melhor, da quase Guerra da Lagosta, chegou ao seu final. Porém, a crise diplomática ainda permaneceu vigente por mais alguns meses. Foi somente em 10 de dezembro de 1964, 9 dias antes do Santos do Pelé se sagrar campeão brasileiro pela 4ª vez, que o Brasil e a França chegaram a uma solução. Um acordo permitindo a exploração de lagostas por navios franceses, em quantidade e tempo limitados, repartindo seus lucros. Encerrava-se, de uma vez por todas, a Guerra da Lagosta.